Boa noite, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse momento de devocional no qual nós vamos estar partilhando uma porção das Sagradas Escrituras e eu queria te convidar, se você tem a Bíblia em mãos, que abrisse as Sagradas Escrituras. Nós vamos conferir e conversar um pouco hoje sobre Apocalipse, capítulo de número 2. Esse tempo em que nós estamos enfrentando uma pandemia e também os seus desdobramentos, nesse tempo é bem provável que você tenha se sentido num cenário apocalíptico. O Apocalipse foi revelado a João quando ele estava em um tempo de isolamentos, quando todas as portas para o apóstolo, que era o último representante do colégio apostólico, haviam se fechado na terra. Jesus abriu para ele uma porta no céu e se revelou a João e disse: olha, o que você vê, escreve. Estas coisas estão por vir. O que o João vê em Jesus não é um bebê sensível e frágil da estrebaria. Não é um Jesus com as mãos calejadas do trabalho da carpintaria. Também não é um Jesus com seu corpo encoberto de poeira e de sangue, indo para o Calvário e no Gólgota, sendo assim sacrificado. O que ele vê é um Cristo glorificado. E Jesus diz: escreve isto à minha igreja. Ele vê um Cristo glorificado e escreve às 7 igrejas da Ásia, representando a igreja do Senhor como um todo. E Jesus, há um estribilho nessas 7 cartas, nas quais Jesus se apresenta, faz um diagnóstico da igreja, trata com severidade a maioria delas, repreende e lhes apresenta uma promessa. E a primeira das cartas é a igreja para a qual o apóstolo João havia sido pastor, a igreja de Éfeso. Como Jesus se apresenta a essa igreja? Ele se apresenta como aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que isso significa? Apesar dos pesares, das dificuldades, das aflições que nós atravessamos nesse mundo, apesar dos momentos difíceis que todos nós enfrentamos, ora de maneira individual, agora de uma maneira coletiva, Jesus é aquele que sustenta a sua igreja. Hudson Taylor, um missionário que atuou na China por 50 anos, ele disse certa vez que a obra de Deus, sendo feita conforme a vontade de Deus, não terá falta dos recursos de Deus. E o que isso significa? Se a nossa vida é obra de Deus, sendo feita conforme a vontade de Deus, nós não teremos falta dos recursos de Deus, quer sejam espirituais ou materiais. Ele é o Senhor da igreja. Jesus é quem sustenta a sua obra. E se nós somos seu povo, obra de Deus, sendo feita conforme a vontade de Deus, tudo que a nós for necessário, independente das circunstâncias que nós atravessarmos, tudo há de ser nos suprido, para que a vontade dele seja realizada e o seu querer seja feito. É Jesus quem sustenta as 7 estrelas na sua mão direita. É Jesus quem anda no meio dos 7 candeeiros.
É Jesus quem passeia no meio do seu povo. É Ele, como diz o salmista, que sonda, que conhece os corações, que prova e vê os caminhos existentes no coração do seu povo. Jesus está sondando e por isso Ele diz: eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas noites indormidas, eu conheço as suas preocupações, eu conheço os seus dilemas, eu conheço também a sua inclinação para o mal, eu conheço aquilo que os seus familiares não imaginam. Eu conheço as suas lutas, eu conheço também as suas falhas, eu conheço as suas obras. E Jesus diz: eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua perseverança, que você não pode suportar os homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos, mas não são, e os que achaste mentirosos. Essa igreja é zelosa pela doutrina. Não é qualquer pessoa que se diz ou se autodenomina como autoridade espiritual que passa a atuar com a mesma nesta igreja. Existe um crivo, existe um zelo, existe uma prova. Eles não se deixam levar por qualquer falácia. É uma igreja com uma ortodoxia muito clara e firme. Jesus ainda diz: eu conheço a tua perseverança, que você suportou, que suportastes as provas por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Pela causa do nome de Cristo, essa igreja trabalhava. Pela causa do nome de Cristo, esta igreja perseverava. E Jesus reconhece o labor, Jesus reconhece o trabalho, Jesus reconhece o zelo doutrinário, ao passo de que Ele também diz: eu tenho ouvido a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio, disse Jesus. Heresias também são obras da carne. E o Senhor Jesus odeia as heresias. Quem eram os nicolaítas? Eram pessoas que estavam disseminando uma heresia que levava a ideia de se usar a graça como argumentação para si continuar vivendo uma vida dissoluta, uma vida de pecado, e especialmente no que diz respeito à imoralidade sexual. A igreja de Éfeso não dá voz e vez para essa doutrina errônea, portanto, para essa heresia. É zelosa pela palavra, pela doutrina, pelas sagradas escrituras. Porém, Jesus, mesmo essa igreja sendo zelosa, tendo trabalhado, tendo perseverado, tendo tido sofrido por causa do nome de Jesus, Jesus diz assim: eu tenho, porém, contra ti que você abandonou o primeiro amor. Eu tenho contra ti que no zelo pela doutrina você deixou de ser sensível. No zelo por ser irrepreensível, você deixou com que o seu coração se tornasse endurecido. O problema aqui não é ter zelo pela ortodoxia, é perder a ortopraxia. A carta aos Efésios, assim como algumas outras cartas do apóstolo Paulo, elas começam com doutrina e terminam com prática. Não basta conhecer o porquê se confessa a fé, é necessário colocar isto em prática. Nós amamos a Jesus, Ele deu a sua vida por nós. Você também o ama, e se nós o amamos, é necessário provar isso com atitude, não somente com confissão de palavras. Não basta ter zelo por aquilo que é correto. É necessário praticar e viver aquilo que é correto. O zelo pelo que é certo, pela verdade, seguir a verdade na prática do amor. A verdade sem amor nos torna tiranos, nos torna frios, calculistas e insensíveis com as questões à nossa volta. O que essa igreja tem de dificuldade é a falta daquele fervor dos primeiros momentos, do início da caminhada de fé.
aquela paixão, aquela compaixão, aquele fervor no seu coração. Então Jesus diz: lembre-se de onde você caiu, lembre-se e se arrepende, volte à prática das primeiras obras. O que Jesus está dizendo aqui e que tipo de aplicação podemos encontrar para nós? Esse tempo de isolamento social, esse tempo de pandemia, esse tempo em que temos ouvido muitas notícias ruins, muitas famílias enlutadas, muitas pessoas doentes, muitos contraindo esse vírus maldito. E Jesus está dizendo, e a aplicação que nós podemos trazer é: veja se o seu coração não se sensibiliza mais com o sofrimento alheio. Veja se você não mais chora com os que choram. Veja se você perdeu a sensibilidade. Veja se você perdeu o prazer por aquilo que é tão simples. Veja se com o zelo pela doutrina você não perdeu o fervor da oração. Veja se os teus olhos não mais derramam lágrimas. Observe, faça uma reflexão, uma autoanálise. Volte ao fervor, volte ao primeiro amor. Porque senão eu venho a ti e te moverei do seu lugar e do teu candeeiro, caso você não se arrependa. O que Jesus está dizendo é que nós podemos ter experiências com Ele, com as Escrituras, um currículo, uma carga horária de estudos bíblicos, de ajuntamento, de momentos em conjunto com o povo de Deus. Mas se não cultivarmos em nós o fervor, o primeiro amor, nós como igreja vamos perder a relevância. Nós como povo de Deus vamos perder o sentido. É o que Jesus chama no Sermão do Monte de sal e luz. A luz é colocada num lugar de destaque para iluminar todo o recinto. O sal, que não salga, não dá sabor, não serve para mais nada a não ser para ser pisado pelos homens. A igreja que pode ter o zelo pela verdade, a igreja que pode ter uma boa ortodoxia, a igreja que trabalha, a igreja que persevera e que sofre em nome de Jesus, se não tem amor, ela se torna irrelevante. Eu queria te convidar hoje a fazer essa autoanálise na sua caminhada de vida, na sua caminhada de fé. Como está o fervor? Onde está o amor? Porque ainda que nós nos comuniquemos, ainda que nós venhamos dar e nos doar, se não tiver amor, nós estamos perdidos e tudo isso é vão. Por isso é que Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei a ele que se alimente da árvore da vida que encontra-se no paraíso de Deus. A árvore da vida que foi retirada do Éden e que aparece novamente nas Sagradas Escrituras, em novos céus, em nova terra. Do fruto dessa árvore se alimentarão aqueles que vencem. E quem é o que vence aqui? Aquele que zela pela doutrina, trabalha pela causa do Senhor, sofre em nome de Jesus, mas envolve tudo isso com fervor e com amor. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe e que nós, que temos ouvidos, estejamos atentos à voz do Espírito Santo. Quero te convidar a orar. Deus querido, Pai amado, em nossa jornada de vida e de fé,
nós temos o privilégio de nos encontrarmos com o Senhor através das Sagradas Escrituras. Nós temos o privilégio de nos encontrarmos em nossos ajuntamentos, e quando os nossos ajuntamentos não têm possibilidade, nós nos encontramos nesse tempo de forma virtual. Deus, ajuda-nos, olhe para nós, e se nós perdemos o fervor do primeiro amor, ajuda-nos a resgatar aquilo que perdemos, a sensibilidade para com a Tua presença, a compaixão para com os que sofrem, a alegria de compartilhar o Evangelho e viver essa transformação contínua para a glória do Senhor. Amoleça, Senhor, os nossos corações e enche-nos do Teu amor até que ele transborde e possamos partilhá-lo com o mundo, com os que sofrem, com os que necessitam. Nós pedimos a Tua presença, o Teu agir e o Teu mover sobre nossas vidas, sobre nossas casas, nossas famílias, nossas cidades, nossa nação, sobre as nações. Nós colocamos diante do Teu altar os nossos dilemas, os nossos problemas e, sobretudo, Deus, colocamos e derramamos o nosso coração. Resgata em nós o fervor e leva-nos em continuidade dessa sensibilidade e dessa vivência do primeiro amor. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, para a Tua glória e para o Teu louvor, que assim seja. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido, e a gente vai se encontrando por aqui nos nossos devocionais. Um abraço.